Bom, etapas da pesquisa, que é o vamos trabalhar aqui. Etapas da pesquisa. Quais são as etapas que nós podemos caminhar os passos aí nesse processo? Primeiro ponto é escolher o tema, escolher o que você pretende trabalhar, o que você pretende abordar nesta circunstância. Então, é necessário, como diz aí até na página 14, ó, levar em conta para a escolha do tema a sua atualidade, a sua relevância, seu conhecimento a respeito, sua preferência e sua aptidão pessoal para lidar com o tema escolhido. Então, não é apenas um tema por acaso, né? A escolha do tema precisa já ter uma conexão pessoal com você. Então, você precisa, se você gosta de falar em um determinado tema, por exemplo, minha monografia, meu TCC, quando eu terminei o curso, eu abordei sobre a sexualidade na juventude. E era um tema que me chamou a atenção na época, até porque o contexto do povoado que eu morava, isso era muito claro, a sexualidade em crianças e adolescentes já era estimulado, inclusive até da própria escola, que eu já estava fazendo, já estava trabalhando como professor de ensino religioso, e até na própria escola foi aquele período em que o governo tentou também inserir dentro das escolas kits de ensino para crianças, né, de sexualidade, enfim. Então, estava aquele tema, estava aquele momento, tudo nesse fuar, como diz. Então, algo está me chamando a atenção e acabei abordando esse tema no meu TCC, na minha monografia. Então, qual é a paixão que arde no seu coração? Qual é o ardor que está movendo? Então, tem que ter essa conexão. Outra coisa também, tem que ter afinidade com a área que você já desenvolve, porque você vai ter uma facilidade maior para. Os caminhos ficam mais fáceis para você chegar a respostas convincentes, a respostas relevantes a essa pesquisa, né? Então, a escolha do tema é importante você ter esse zelo e esse cuidado. Quais os autores que já abordaram esse tema? A gente precisa sempre lembrar que nós nunca seremos o primeiro a tratar sobre assunto algum. Seja qual for o tema, seja qual for o assunto, alguém de alguma forma já abordou, ao menos que indiretamente, esse assunto, né? Então, é necessário entender que uma frase que eu ouvi da pastora Camila Barros, uma pregação que não tem nada a ver de questões científicas, mas essa frase sempre repercute na minha cabeça. Sempre haverá alguém melhor do que tu. Então, sempre vai ter alguém que mergulhou mais profundo, que teve visão de fatos que você não conseguiu, que você muitas vezes passou por um texto bíblico de 300 vezes e você não conseguiu ver aquilo. Então, sempre tem alguém que teve acesso a uma informação, que teve mais próximo de uma, talvez até do autor de alguns fatos. Então, é importante nessa busca da literatura, da biografia, você identificar, como nós falamos no nosso primeiro encontro aí, na escolha, né, da leitura, da biografia, dos livros que são essenciais. A partir desse momento que você fez, a escolha do tema, que você mergulhou, você vai precisar fazer essa revisão. Né? Então, a revisão da leitura, a partir, não é propriamente reler os livros, mas reler os seus fichamentos, reler seus resumos, reler as suas observações do livro lido, do texto abordado, e a partir daí você vai começar a ter uma segurança maior a partir da abordagem desse tema. Depois, você vai precisar compreender o porquê que você está buscando investigar sobre esse tema. O porquê que eu quero abordar sobre o juízo final. O porquê que eu quero abordar sobre a solidão dos profetas maiores. A solidão dos profetas nos tempos de Israel no Antigo Testamento. Então, o porquê? E isso nós chamamos de justificativa.
qual a justificativa que você vai dar para buscar, né, aprofundar-se no tema que você pretende estudar? Qual o porquê da realização da pesquisa que você está desenvolvendo? Então, pastor, eu gosto muito de geografia bíblica. Quando abordar sobre a região de Israel, falar sobre o contexto geográfico, o contexto cultural, a geografia política, a geografia social de Israel, para mim, me encanta. Então, ok, eu quero falar sobre isso. Então, eu tenho uma ligação por esse tema. Beleza, eu vou trabalhar algo nesse sentido. Qual o material que você leu? Porque no momento que você lê esse material, você vai se encantar mais, ou você vai falar assim, ixi, eu estava enganado acerca disso. Né? Então, você vai criar uma justificativa, o porquê, qual a importância, qual a relevância desse tema que você está escolhendo. E aí nós teremos, então, a formulação do problema. Não é isso? A formulação do problema é a identificação da dor, a identificação da circunstância, a identificação da questão que você quer resolver. Nós falamos aqui do problema da dispersão espiritual dos jovens, nós podemos falar da solidão que os profetas no seu tempo vivenciaram, pegando aí João Batista, Jeremias, que foram homens solitários, homens que infelizmente sofreram demais para poder anunciar, e o povo não dava ouvido, eles se sentiam muito com isso. Enfim, é o problema, é a circunstância, é a dor. A partir disso, que você tem a escolha do tema, a escolha da literatura, a leitura dessa literatura, a revisão dela, depois você tem a justificativa do porquê você está abordando, qual o sentido, qual a necessidade, e a formulação do problema, que é a dor, que é a circunstância que precisa ser resolvida. Você então vai ter que olhar para o futuro e perguntar o que eu quero alcançar ao final de toda a minha pesquisa. Qual é o resultado que eu pretendo ter? Qual os objetivos? E aí agora vem a palavra-chave, os objetivos que você vai querer alcançar ao final. Qual o objetivo que você vai querer que os leitores da sua pesquisa, da sua tese, da sua monografia tenha, né? O entendimento que eles vão ter, o aprendizado que eles vão ter. Aí você vai determinar objetivos gerais, que vai ser um grupo de objetivos de uma maneira mais extensa, de uma maneira muito mais grosseira, geral, e objetivos específicos, para você pode especificar para cada estágio, para cada segmento da sua pesquisa, para cada grupo que vai ler, por exemplo, para um leitor leigo que lê sua pesquisa. Especificamente, o que você quer que ele tenha ao final dessa leitura? Para um grande estudioso, né, um PhD que lê sua pesquisa, qual é o entendimento que você deseja que ele tenha? Pelo menos que você vai trabalhar e construir para que aconteça. Então, qual é o objetivo? Quais são, melhor dizendo, quais são os objetivos? E esses objetivos você vai determinar. É bom entender o seguinte, que quando você determina objetivos, você determina em formas de frases, né? Você formula em forma de frases e você determina dentro de alguns verbos específicos. Por exemplo, reconhecer a dinâmica profética do Antigo Testamento. O verbo reconhecer aqui está dentro de uma conjunção que vai determinar aí a importância dessas pessoas reconhecer essa questão. Então, objetivos. Então, a escolha do tema, revisão da leitura, justificativa, formulação do problema, determinar os objetivos gerais específicos e, em seguida, você vai definir qual metodologia você vai trabalhar. Metodologia
é importante vocês, né, ver o encontro passado, que nós falamos sobre metodologias. Então, as metodologias que nós vamos abordar dentro desta pesquisa científica. Nós podemos buscar amostras, nós podemos fazer uma pesquisa através de cotas, nós podemos fazer pesquisas através de amostras intencionais, e diversas formas metodológicas. A partir do que nós falamos no encontro 1, você pode também desenvolver essas questões. Se você vai fazer uma pesquisa através de observação, a gente vê muito isso, né, nas pesquisas botânicas, onde, desde lá da sala de aula, eu me lembro de uma pesquisa que as professoras faziam, que era a reconstrução de um bioma, né, a reconstrução de um... Eu esqueci o nome, eu sou muito esquecido de palavras assim. Chaves. Criava, você tinha um aquário, isolava tudo, colocava ali algumas sementes, e as sementes iam crescendo. E a partir dali, os alunos iam pesquisar, iam observando e fazendo narrando, né, as suas observações, escrevendo ali o que eles estavam identificando. Então, a partir de observações, você pode também desenvolver uma metodologia através disso, através de perguntas, questionários, através de uma revisão bibliográfica, como eu disse, leituras de literaturas que outros escreveram, e fazer ali todo um aparato, né, uma metodologia bibliográfica, entrevistas, né? Então, diversas são as formas metodológicas que você pode desenvolver a pesquisa. Lembrando que da escolha do tema até a determinação dos objetivos, nós temos aí algo no campo teórico, ali no campo do preparo, literalmente. A partir da definição da metodologia, você já entra no campo prático, de ir para o campo em busca de respostas. Então, aí é um outro grande estágio, que é a busca da resposta. Aí, depois, nós também temos agora o próximo passo, a próxima etapa, que é a coleta de dados. Eu vou coletar os dados da minha pesquisa, eu vou coletar as informações essenciais e necessárias para a minha pesquisa ter os dados relevantes e concluentes. Depois que eu colhi todos os dados, seja através de formulário de pesquisa, de observação, através de leitura, um levantamento bibliográfico, enfim, coletei os dados, tenho em mãos resumos, tabelas, gráficos, ou talvez gráficos ainda não, porque o gráfico vai ser já no momento da tabulação, né, no momento em que você vai redigir a sua pesquisa, você vai escrevê-la. Então, você vai sentar e digitar, datilografar ou escrever, que hoje o melhor é digitar, né, a sua pesquisa, e aí colocar, tabular, você vai levar as referências, os gráficos, vai construir gráfico, vai construir as informações necessárias para apresentar a sua pesquisa. Ok? Então,